Olá, pessoal. Esse vídeo aqui ele tem a resolução dos exercícios da atividade de sala da aula 10. Vamos lá? Para fazer esses itens aí da primeira parte, o que a gente precisa é basicamente lembrar da estrutura de uma equação de diferenças. E aí a parte que é a taxa de variação é aquilo que a gente escreve depois, né? Por exemplo, se fosse caso de V1 aí, escreveria V1 de t mais 1 é igual a V1 de t mais alguma coisa. Essa alguma coisa que é justamente a taxa de variação instantânea no caso contínuo, né? Então, no caso aí da primeira banheira, só tem um fluxo de saída, então vai ficar desse jeito, né? A taxa de variação vai ser proporcional ao V1 e a de saída. E no caso da V2 tem uma entrada e tem uma saída, né? Então, o que está entrando é o que estava saindo da V1, por isso esse mais beta V1, e o que está saindo é proporcional a V2. Então, a gente fica com essas duas equações. Nessa daqui, o nosso objetivo é o contrário, né? Dadas as equações, escrever um diagrama. Bem, como são duas taxas, uma da variável h e outra da variável g, então a gente já sabe que vai ter dois estoques aqui, o estoque de h e o estoque de g, né? Bem, no caso de H, só tem saída, porque é negativo. Então, vamos colocar aqui uma seta de saída. Né? E no caso da G, só tem entrada, porque é positivo. Então, alguma coisa com essa carinha. Né? Agora, vamos marcar as influências aí. O que sai da H é proporcional não a H, é proporcional a G. Né? Então, o que sai da H é proporcional a G com constante de proporcionalidade beta. E o que entra em G é proporcional a H. Então, aqui o que entra em G é proporcional a H com constante de proporcionalidade alfa. Já nesse último, a gente tem dois estoques novamente, né? Então, a gente tem S1 e S2. E agora vamos tentar observar as influências de cada um aí. Então, na S1, a gente percebe um termo de entrada, porque é positivo, e dois termos de saída, né? O termo de entrada aqui ele não é proporcional a nada, é uma coisa que depende do tempo só, né? Então, como é que a gente poderia escrever isso daqui? Tem um fluxo de entrada, né? E isso daqui é o resultado de uma função c, né? Então, a gente pode escrever desse jeito. E o que entra nessa função? Só o tempo. Agora, para S1, tem uma saída, tem duas saídas, né? Um K1 S1 e um K2 S1. Então, as duas saídas são proporcionais a S1. Mas antes da gente desenhar alguma coisa, dá uma olhada nesse termo aqui, da S2, ó. Ele só tem o sinal trocado em relação a esse, né? Então, o que significa? Que o que está saindo da S1 nesse termo é o que está entrando na S2. Então, a gente pode fazer que nem a gente viu no diagrama do slide anterior, uma coisa desse tipo, né? Aí, no caso da agora a gente consegue escrever. Bem, esse termo aqui, ele sai e não está entrando na S2. Então, esse daqui ele vai simplesmente para uma nuvenzinha e é proporcional ao S1 com constante de proporcionalidade K1. Né? A outra era aquele segundo termo lá, né? Então, aqui, com uma constante de proporcionalidade K2. Bem, isso daqui já resolve essa primeira parte da S2, né? Já tem o termo entrando. E o outro é um termo de saída aqui. Então, a gente pode colocar uma nuvenzinha. E o termo de saída aqui é proporcional ao S2 com constante de proporcionalidade KD. Então, fica com essa estrutura aí. Esse exercício aí é para a gente fazer uma aplicação direta da definição de taxa de variação, né? Então, aquela estrutura de final menos inicial dividido pelo ΔX. Então, se você pegar esse primeiro item aí, o A, a gente vai do menos 2 para o menos 1, né? Então, o final é o menos 1 e o inicial é o menos 2. E aí, então, embaixo vai ficar final menos inicial do x, né? Bem, para a gente achar esses valores de f de menos 1 e f de menos 2, a gente pode simplesmente olhar para o gráfico. Né? Então, f de menos 1 é 2, que é esse valor que eu estou destacando aqui, e f de menos 2 é 0. Né? Então, esse valor aqui é 2, esse daqui é 0. Então, nesse caso, vai ficar 2 menos 0 sobre 1, que é 2. Né? Esse daqui eu fiz com todos os detalhes, os próximos eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, no item B tem essa estrutura, aí a gente só precisa consultar os valores aí, né? F de 1 é menos 3, f de menos 1 a gente já tinha calculado. Quando a gente fizer essa conta aí, vai dar menos 2,5. Para o item C, qual o valor que a gente não calculou ainda? O f de 2, né? Então, f de 2 aqui
é menos 4 e o f de menos 1 a gente já tinha visto quanto que era. Então, quando a gente fizer a continha desse, vai dar menos 2. No item D, a única que a gente não calculou ainda é f de 3, que vale 0, né? Então, isso daí, depois que a gente fizer a continha, vai ficar 1,5. No item E, a gente já tinha calculado todos os valores necessários, né? Essa daqui vai dar 0 quando você fizer, porque f de 3 e f de 0 dão o mesmo valor, que é 0. Né? E por último, a do item F aí, a gente já tem todos os valores que a gente precisava, né? Só substituir aí, essa vai dar menos 1. Bem, nesse item ele pergunta qual que é o significado da taxa de variação média ser positiva, negativa ou igual a 0, né? E se você olhar o item anterior, vai ver que ela só dá positiva quando o f do x final é maior do que o f do x inicial, né? Ou seja, a função aumenta do ponto inicial para o ponto final. Negativa é o contrário, né? A função diminui do ponto inicial para o ponto final. E só dá 0 quando a função tiver o mesmo valor no ponto inicial e no ponto final. Agora, um comentário importante sobre isso é que não dá para a gente afirmar se a função é crescente ou decrescente. Por exemplo, imagina que esse daqui é o x inicial, então vou marcar aqui x inicial, e esse daqui, vou, por exemplo, pegar esse daqui, x final. Se a gente olhar o valor da função, né, em cada um dos casos aí, no x inicial aqui que dá menos 3 e no x final que dá alguma coisa entre 3 e 4, a função claramente aumentou do inicial para o final, mas não dá para falar que ela é crescente em todo o intervalo. Se você olhar essa região aqui, ela é decrescente, né? Esse que é o problema da taxa de variação média, ela nunca te dá informações entre os pontos, ela só dá informação de um ponto até outro. Ele conta a historinha do gato nesse exercício, né? E aí ele dá a lei da distância percorrida pelo gato em função do tempo, né? Que é essa lei D igual a 5t². Então, no item A, ele fala que o gato percorreu 30 metros, né? Ele caiu a torre do INSPER inteira aí. Então, o D é igual a 30. Então, 30 é igual a 5t². Então, t² igual a 6. Conclusão, t igual a raiz de 6, ou seja, aproximadamente 2,45 segundos para o gatinho chegar no chão. No item B, ele pede para calcular a velocidade média do gato nos seguintes períodos. Bem, o que a gente precisa lembrar para fazer esse item aqui? Uma velocidade média é uma taxa de variação média de quem? De um deslocamento, né? Nesse caso está representado pela letra D. Então, se a gente quiser calcular uma velocidade média, vai ser D do instante final menos D de um instante inicial sobre o ΔT, ou seja, T final menos T inicial. Então, fica bem parecido com aquele primeiro que a gente tinha feito lá, né? Então, nesse caso aí do intervalo que vai de 0 a 2, ficaria d de 2 menos d de 0 sobre 2 menos 0. Como a gente tem a lei da função d, para calcular d de 2 é só substituir por 2 aqui, vai ficar 5 vezes 4, que é 20, e d de 0, que é 0. Então, essa daqui ficou 20 menos 0 sobre 2, vai dar 10 metros por segundo. As outras eu vou fazer a conta um pouquinho mais rápido, mas se você precisar, dá um pause aí e faz as contas devagarinho, tá? Então, na próxima, d de 2 menos d de 1 sobre 2 menos 1. Quando a gente fizer essa conta, a gente chega em 15 metros por segundo. Na próxima, d de 2 menos d de 1,5 sobre 2 menos 1,5. A gente chega em 17,5 metros por segundo. E nessa última, d de 2 menos d de 1,9 sobre 2 menos 1,9. A gente chega em 19,5 metros por segundo, né? Ok. Esse item C, ele pede para a gente estimar a velocidade do gato 2 segundos após a queda. Mas uma coisa muito importante, né, para enfatizar aqui, com base nos resultados do item B. E estime. Então, a gente não precisa achar o valor exato e o que a gente precisa é olhar para os resultados do item B, basicamente. Não tem outras contas para fazer aqui. Como ele fala no 2 segundos, o que seria interessante para a gente ter uma estimativa da verdadeira velocidade nos 2 segundos? Seria interessante que a gente tivesse calculado uma velocidade média em que os pontos inicial e final fossem o mais próximo possível de 2 segundos. E aqui satisfaz isso, né? Dado que todos terminam no 2, é essa daqui, porque 1,9 é o que está mais próximo do 2. Então, a melhor estimativa aí, dentre as que a gente calculou,
é 19,5 metros por segundo. Mas como você vai ver no próximo item, esse não é o valor exato. Nesse item D, a gente pode usar o nosso conhecimento aí de física do ensino médio, né? Então, o que a gente sabe aí, desprezando a resistência do ar e fazendo uma hipótese de simplificar o valor da gravidade, a gente sabe que a aceleração com que o gato cai é justamente a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente sabe também? A gente sabe que a velocidade num movimento uniformemente acelerado, que é esse caso aí, é a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, né? Contando que o tempo começa em zero aqui. Como o gato cai do repouso, essa velocidade inicial é zero. A aceleração é 10 e são 2 segundos de queda. Então, 20 metros por segundo. Lembrando que a gente chegou em 19,5 metros por segundo lá no item anterior, então é uma aproximação razoável. E aí eu deixo uma coisa para você pensar, duas coisas para você pensar. Uma é, tenta fazer com valores mais próximos ainda do 2, faz com 1,95, 1,99, usa o Excel se for necessário e veja se o valor se aproxima cada vez mais do 20. E uma outra, isso daí é um desafio, tá? Porque não é um objetivo de mod sim, isso daqui é um objetivo de mativar. E se a gente quisesse achar o valor exato sem apelar para as equações de física do ensino médio? Então fica aí para você pensar, um dia você conversa com o seu professor de novo sobre isso, se você tiver curiosidade. Esse item agora a gente vai mais uma vez calcular a taxa de variação média, só que num gráfico em que os dados não estão sempre no cruzamento de malha quadriculada, então a gente vai ter que aproximar alguns pontos aí. Mas como você pode perceber aí, né, em todos os itens, a gente precisa partir do número do t igual a 4. Então já vou marcar aqui, vamos aproximar que o número de indivíduos é 100 para facilitar a nossa vida. E aí nesse primeiro vai ficar a população do 8,5 menos população do 4 sobre 8,5 menos 4. Vamos marcar o ponto que tem t igual a 8,5 aí. O número de indivíduos lá é 190, né? Então vai ficar 190 menos 100 sobre 8,5 menos 4. Essa daqui, essa conta ainda dá bonitinha, né? Quando a gente faz, ela vai dar 20, essa daqui. Agora vamos para o próximo. P de 7 menos P de 4 sobre 7 menos 4. Quando eu marcar o do 7 aí, alguma coisa entre 170 e 180, você pode falar 175 aí para aproximar. Quando você fizer essa conta, vai dar algo próximo de 25. Entenda bem, algo próximo. Dependendo do que você escolher para os valores, se eu escolher 177, vai dar um valor diferente do que 176. Mas não importa porque não vai dar muito longe de 25. Então, se você chegar em aproximadamente 25, está ótimo. Esse próximo aqui, agora vamos marcar o ponto que tem t igual a 5,5. O valor ali no eixo y dá 145 aproximadamente. Então, a gente vai chegar em algo em torno de 30. Mais uma vez, não precisa dar exatamente 30, mas tem que ser próximo disso. E aí, nesse último aí, que é do 4 por 4,5, né, dá algo pertinho ali de 120, a gente chega em aproximadamente 36. Né? Também, mais uma vez, pode ser que você não chegue exatamente nesse resultado, mas tem que chegar em algo próximo disso. Em seguida, ele pede para a gente, com base nos resultados do item A, estimar, mais uma vez, não é um valor exato, né? Estimar o valor da derivada, ou seja, da taxa instantânea, no ponto t igual a 4. Então, é que nem o exercício lá do gato, né? Qual que era a melhor aproximação para a velocidade do gato? Era aquela que tinha o ΔT pequenininho e o início e o fim dele o mais próximos possível do ponto em questão. Então, de todas as que a gente calculou, qual que tem o tempo inicial e final mais próximo possível do 4? É justamente essa daqui, né? Então, a nossa estimativa aqui, a melhor estimativa, pelo menos com base no item A, é de 36. A unidade seria indivíduos por ano aí, né? Mas eu coloquei aqui apenas 36. Nesse item, ele mais uma vez pede para a gente estimar a derivada, só que agora sem recorrer a resultados de itens anteriores, né? Então, a gente vai ter que fazer uma estratégia. Então, qual que é a estratégia? A gente precisa pegar pontos que estejam bem próximos, né? Então, se eu quiser para t igual a 2, eu pego pontos bem próximos, o inicial e o final, próximos do 2. No caso, eu vou escolher um deles como sendo o próprio 2, já vou marcar aí na figura, né? E aí eu vou pegar um outro ali que é um pouquinho antes do 2,5. Para essas bolinhas não atrapalharem, eu vou trocá-las pelo triângulo que a gente usaria aí para calcular, né? Teria que fazer um cateto oposto sobre cateto adjacente.
Só que você deve concordar que esse triângulo é super pequenininho, não facilita muito enxergar. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou prolongar a hipotenusa desse triângulo. Para que eu estou fazendo isso? Porque aí, em vez de olhar para o triângulo pequenininho, eu olho para um triângulo semelhante a ele e que tenha vértices em cruzamento da malha quadriculada, né? Então, por exemplo, essa possibilidade aí, né? Se a gente fizer a conta com esse, então era no t igual a 2, só para deixar claro o que a gente está fazendo, quem que vai ser esse delta de população? Bem, ela vai de 50 até 130. Então, o delta aqui é 80. E o tempo vai de 2 até 5,5. Então, aqui, 3,5. Então, o que seria uma estimativa da taxa aí? Seria 80 dividido por 3,5. Né? Isso daqui vai dar aproximadamente 22,86, mas é muito importante que você não se foque nesse resultado exato. Você pegar lá na atividade resolvida, a gente dá uma aproximação de 20. Dependendo de como você fizer a sua figura, você pode chegar em 20, 19, 24, 25. Por quê? Porque os valores do eixo Y variam muito ali, né? Tá de 10 em 10. Então, qualquer coisa que esteja entre, digamos aí, 18 e 26, 27, é uma estimativa razoável para esse item, ok? Agora, para t igual a 6, o que eu fiz? Daqui eu já coloquei o resultado final daquela estratégia, né? Então, já desenhei a hipotenusa e tal, prolonguei. E agora eu posso simplesmente olhar para esses valores aí. Se eu fizer a continha para esse, vai dar aqui aproximadamente 22,5. Mais uma vez, qualquer valor aí entre 18 e 26, 27 está bem razoável. Agora, para t igual a 8, dá uma olhada como a reta ficou mais próximo de horizontal aí, né? E quanto mais próximo tiver dessas regiões horizontais, maior vai ser o nosso erro, porque qualquer variaçãozinha aí faz muita diferença no resultado, né? Então, essa para t igual a 8, eu chego num resultado de aproximadamente, deixar claro que a gente está fazendo t igual a 8 aqui, eu chego num resultado de aproximadamente 8,6. Lá na atividade resolvida está 6. Então, coisas de 5 até 10, 11, aí são razoáveis, dependendo de como você desenhar. E por último, para t igual a 10, que é o mais difícil de desenhar aí, né? Eu cheguei no valor aproximado, se você fizer a continha ali, 2,86, mas na atividade resolvida lá está 2, e qualquer valor próximo disso está razoável. Então, de 1,5 até 3, 3,5, é uma estimativa bem razoável. Nessa última, ele pergunta qual das equações poderia ter gerado a figura lá do enunciado, né? E aí, considerando as estimativas que a gente fez nos itens B e C. Bem, eu vou fazer para um caso aqui, mas depois eu sugiro que você faça para outros casos para confirmar que realmente funciona, tá? Então, eu vou pegar uma informação. No item C, a gente concluiu que a derivada, né, a taxa de variação instantânea, é aproximadamente 22,5, lembrando que você pode ter chegado em resultados não exatamente 22,5, mas alguma coisa próximo de 20, 23, 21, é tudo razoável. No t igual a 6. Né? E também olhando para o gráfico lá, dá uma consultada, você vai ver que P de 6 é aproximadamente 160. Então, qual que é a ideia? Eu vou substituir em cada uma das equações, né, porque todas elas têm P, né, do lado direito. Em cada uma delas, eu vou substituir o P por 160. E aí eu vou ver se o resultado da taxa instantânea dá alguma coisa próxima de 22,5. Então, dá uma olhada quando a gente faz lá no primeiro. 0,003 vezes 160 dá 0,48, dá bem distante de 22,5. No outro, vai ficar 100 vezes maior o resultado, né? 48, também está razoavelmente distante do 22,5. No próximo aí, quando a gente fizer a conta, dá 19,2. Por enquanto, é o que está mais próximo aí do 22,5. E no outro vai dar um resultado 100 vezes maior, que é 1920. Então, das que a gente viu, a mais razoável aqui seria a 3. Né? Agora, talvez você fique meio desconfortável, porque o 48 não está tão longe assim. Né? De repente, a gente errou pelo dobro ali no item anterior. Então, eu sugiro que você faça com outros dois valores do B e do C, e você vai ver que todos eles sempre conduzem a 3. É sempre a 3 que parece a mais adequada aí. Ok? Então é isso. Isso daí encerra os exercícios dessa aula. Bons estudos e até a próxima.